Muito bem, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um encontro aqui nesse projeto que eu venho desenvolvendo, que é o ciclo de estudos tanto em medicina legal quanto em direito penal. Nesse momento nós reservamos um ciclo sobre medicina legal num ponto que tem uma alta incidência em concursos públicos de delegado, que é o tema referente à asfixiologia. Tá certo? Falaremos hoje, então, sobre as asfixias em geral, que é um tema que é um tanto extenso e, por isso, comportará mais de uma aula nessa nossa caminhada. Tá certo? Então, vamos lá. É por isso que eu reservei a aula 1 para você, como você pode observar na sua tela. Eu coloquei inicialmente para você nosso sumário de abordagem de aula, o nosso conteúdo programático da nossa aula de hoje. Tá? É uma aula claramente introdutória, claramente propedêutica, que servirá para gerar o embasamento, todo o alicerce para futuramente, no nosso próximo encontro, a gente poder traçar voos um pouco maiores, um pouco mais altos no aspecto de verticalização da matéria. Então hoje nós falaremos sobre a questão do conceito de asfixia, o que é asfixia, o seu conceito médico legal. Falaremos sobre a relevância jurídica da asfixia nas ciências jurídicas, mas num aspecto pedagógico, embora isso não caia com uma certa frequência nas provas. Falaremos sobre as diversas classificações ou espécies de asfixia num aspecto macro, sem efetivamente traçarmos aí, a questão da conceituação, a questão que se refere, deixa eu colocar uma cor aqui na tela, a questão que se refere aos aspectos específicos das asfixias em geral. Tá? Então falaremos sobre a classificação, falaremos sobre a relevância jurídica, falaremos sobre um conceito, que é um conceito bem típico da medicina legal, um conceito moderno, como nós vamos ver, abordando aspectos fisiopatológicos. Abordaremos uma pequena noção sobre hematose pulmonar, sobre a questão da respiração, porque isso é importante em provas discursivas e em provas orais. Nós temos diversos estilos de banca. Temos desde bancas mais simplórias, em que nós temos questões objetivas bem simples, bem tranquilas, até bancas com um nível de dificuldade um pouquinho maior, que são as bancas, por exemplo, do Rio de Janeiro, em que exigem conhecimento de perito, efetivamente. Então, esse tipo de banca você tem que se preparar de forma um pouquinho mais verticalizada. Então, são concursos que, inclusive, há banca oral de medicina legal. Então, não raro, um examinador que é um perito médico legal, que é um perito criminal, ele vai indagar o candidato diretamente em aspectos técnicos. Então, embora você não vá dominar esse tema, é relevante que você possua uma noção. Falaremos sobre as fases da asfixia, que é um tema que cai muito ainda nas provas decorebas, e efetivamente sobre os sinais gerais das asfixias. Esse aqui é o ponto central da nossa aula de hoje. É o ponto que você não pode negligenciar. São os sinais gerais que nós veremos, e esses sinais acarretarão alguns fenômenos, algumas peculiaridades que se referem a fenômenos cadavéricos. Então esse vai ser o nosso caminho trilhado na data de hoje. Vamos começar falando um pouquinho sobre a questão da relevância jurídica das asfixias no que se refere à medicina legal. Ou melhor, antes disso, vamos abordar um conceito sobre asfixia, tá certo? Um conceito sobre asfixia, um conceito bem simplório nesse primeiro momento, tá? Um conceito técnico que nos traz a asfixia como um estado, tá? Um estado que é caracterizado por duas expressõezinhas, pela hipoxia e pela hipercapnia no sangue arterial. Esse conceito é o conceito trazido pelo professor Higino,
que tem um excelente livro de medicina legal, um atlas médico, médico legal. Não é um livro jurídico, é um livro médico, mas que as bancas vêm seguindo, tal qual o professor Genivaldo França, que também tem um livro de medicina legal, um livro médico, e muitas vezes o candidato ele se sente um pouco desconfortável lendo essa literatura médica. Mas para provas com nível de dificuldade um pouco maior, não tem como você fugir. É o livro que a banca segue, são os livros mais conhecidos no mercado. Tá? Então, as minhas aulas elas estarão fundadas, estarão embasadas nessa literatura do professor Higino, Genivaldo França, Delton Cross, tá? Que são os livros mais conhecidos, voltados especificamente para o ramo da medicina legal, tá certo? Então anote, né? A hipoxia, se você puder reservar duas palavrinhas, ela é compreendida como um estado de a asfixia, se você puder reservar duas palavrinhas, ela é compreendida como um estado de hipoxia e de hipercapnia no sangue arterial. Isso é muito importante, isso é muito relevante. E a gente vai ver agora o que efetivamente significa, né, essa palavrinha, essas expressões hipoxia, hipercapnia. Eu coloco aí na tua tela para facilitar. Hipoxia é um conceito técnico para denotar, né, o baixo nível de oxigênio, de O2, no sangue arterial. Tá? Fique esperto que isso tem que ser no sangue arterial, que é o sangue que, em tese, né, está rico de oxigênio, levando ali o oxigênio para as células do corpo. Embora a gente não tenha falado, mas eu já vou antecipar para você, o oxigênio é o combustível das células. Você tem que ter essa ideia que quando eu não tenho oxigênio, né, isso gera a morte celular, a morte do corpo em geral. Vimos isso já, se você fez o ciclo de estudo de tanatologia comigo, nós vimos isso em tanatologia, no que se refere à necrose, no que se refere à morte do corpo, né, e observamos que o oxigênio ele é um dos elementos fundamentais para a vida, efetivamente. Tá certo? Então a hipoxia, que é a ausência ou baixo teor, melhor dizendo, baixo teor de oxigênio no sangue arterial, agregado à hipercapnia, né, que é outra expressãozinha, é outra palavra também técnica lá da área da medicina, que denota o aumento ou seja, está acima, o aumento dos níveis de gás carbônico, de CO2, de gás carbônico no sangue arterial. Então você tem esse binômio, né, de hipoxia e de hipercapnia, que conjugado gerará o que nós conhecemos como asfixia, como esse estado chamado estado de asfixia. Legal? Tá certo? Então, as asfixias, e aí, né, isso é importantíssimo para provas objetivas, as asfixias, elas são causadas por energias de ordem físico-química, né? Embora a gente estude as asfixias devido à sua importância, de forma destacada, as asfixias são espécies de trauma. Eu poderia estudá-lo dentro de traumatologia, mas devido à importância das asfixias, os doutrinadores acabam fazendo o quê? Acabam destacando ela num capítulo à parte. Tá? Então, qual a origem dessa energia que vai gerar esse trauma? Qual a causa desse trauma? A asfixia é classificada como uma energia de ordem físico-química. Toma cuidado, porque isso na prova objetiva, o examinador ele vai fazer uma pegadinha, tá certo? Físico-química. Físico-química por quê? Porque é um trauma, é uma forma que atua no corpo humano, impedindo a passagem do ar, né, e alterando a composição bioquímica do sangue, tá certo? Impedindo o que mais à frente a gente vai ver, impedindo a chamada hematose. A hematose, que é a troca gasosa. Então eu tenho tanto uma agressão de ordem física, tá? Porque eu posso ter uma asfixia que impede a entrada de ar
nas vias respiratórias, tanto superiores como inferiores, como posso ter também uma asfixia por meio químico, em que há uma alteração na composição bioquímica do sangue, né, e nós veremos isso mais à frente, gerando ali uma impossibilidade da troca gasosa para que o sangue, para que a hemoglobina, como nós vamos ver, fique calmo, para que a hemoglobina chegue lá no seu destino final, entregando oxigênio para as células. Tá? Então estou te explicando o porquê dessa expressão, ordem físico-química. Tá? Isso cai muito em prova, uma pegadinha bem clássica. Então, passando bem de forma superficial nesse conceito de asfixia, um conceito fisiopatológico, ele nem sempre existiu durante o tempo de evolução da medicina legal. Ele nem sempre existiu. É um conceito que veio sendo amadurecido durante o tempo. Na origem da medicina legal, você vai encontrar a expressão grega, se não me engano, chamado asfixia, que tem uma origem de sentido se traduzindo no próprio conceito de morte. A asfixia reproduz a ideia de sem pulso, tá certo? Sem pulso. Então ainda não tem um conceito técnico. Os autores clássicos de medicina legal, com o nascimento da medicina legal, eles passam a conceituar a asfixia como um estado desencadeado pela diminuição da ventilação pulmonar causada ali por alguma obstrução mecânica, por algum meio mecânico. Ou seja, se prendia muito ainda a um conceito de asfixia em que eu tinha uma energia de ordem física apenas. Quando hoje nós sabemos que o conceito de asfixia é muito mais amplo. Tá? Daí você encontrar, por exemplo, Hoffman, que é um doutrinador clássico, traduzindo o conceito de asfixia como a morte produzida pelo impedimento mecânico à penetração do ar na chamada árvore respiratória. Então, se prendendo a muito ainda a um conceito de sufocamento, por exemplo. Mas nós sabemos que a asfixia não se restringe nessa única modalidade. Não se restringe nessa única modalidade. Tá? Daí, por exemplo, o Brodel, na época também um autor clássico, entender que a morte por ingestão de gases, por exemplo, o monóxido de carbono, seriam hipóteses de intoxicação e não de asfixia. Enquanto hoje nós tenhamos essa consciência de que a ingestão de determinados gases altera a composição bioquímica do sangue, fazendo com que a hemoglobina tenha muito mais afinidade, prefira muito mais aquele gás, como o monóxido de carbono, do que o oxigênio. Então, as moléculas de hemoglobina vão se combinar com o gás carbônico, ou melhor, com o monóxido de carbono, né, porque preferem, tem muito mais afinidade com ele, deixando de conduzir, de levar o oxigênio às células, e com isso ocorrendo, acarretando o que nós chamamos de intoxicação, mas que nada mais é do que um processo de asfixia. Então os autores clássicos eles tinham essa restrição ao conceito de asfixia, tá certo? Óbvio que isso a gente vai amadurecer, né, quando investigarmos todas as modalidades de asfixia, todas, vamos estudar por completo isso. Sem falsa modéstia, a gente vai alcançar aí, se não 100% do nosso conteúdo, 90%, 95%. Tá? Agora sim, vamos verificar de forma muito superficial a questão da relevância jurídica das asfixias, o porquê que a perícia médico-legal ela se debruça nesse estudo das asfixias. Primeiro, eu vou ter a asfixia como uma qualificadora do homicídio. O homicídio por meio cruel, você vai encontrar ali, meio insidioso, meio cruel, né? Lá no parágrafo 2º do artigo 121, inciso 3, você vai encontrar se o homicídio é cometido com emprego de veneno, de fogo, explosivo ou asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel. Então a asfixia, nessa construção que o legislador fez, que se chama interpretação analógica, a asfixia ela nada mais é do que um exemplo de meio cruel.
não necessariamente será insidioso, mas é um exemplo de meio cruel, dado o sofrimento gerado na vítima. Legal? Então eu tenho a asfixia como essa qualificadora, nesse exemplo que eu trago para vocês, do homicídio. Terei também a asfixia como própria elementar, ou melhor, antes de elementar, como circunstância agravante. Terei a asfixia como própria circunstância agravante também na modalidade de meio cruel. Isso lá no artigo 61, como eu joguei na tua tela, artigo 61, inciso 3, a linha D de dado. Tá? Então esse conteúdo ele vale tanto para direito penal quanto para a medicina legal. Tem que ficar esperto, tem que ficar esperto. Terei ainda a asfixia como uma elementar, lá dos crimes de perigo comum. Você vai encontrar o 252 do seu Código Penal, uso de gás tóxico ou asfixiante. Então, o Código de 40 já tinha essa ideia mais amadurecida de que a asfixia não era apenas o impedimento do acesso do ar às vias respiratórias. Eu tenho aqui uma hipótese, o 252, em que eu tenho um gás asfixiante. Por quê? Porque ele tem mais afinidade com a hemoglobina, como a gente vai ver mais à frente, do que o próprio oxigênio, gerando, portanto, uma alteração bioquímica que irá acarretar a asfixia. Tá certo? Então, 252, você encontra esse exemplo e encontrará também a elementar asfixia lá no 253, que é o tipo penal que representa o fabrico, fornecimento, a aquisição, posse ou transporte de explosivos, gás tóxico ou asfixiante. 253. Na realidade, eu estou punindo de forma autônoma atos preparatórios do próprio 252. Tá? Mas isso você estuda aí com mais propriedade lá no direito penal, parte especial. Tá certo? Então, com base nisso, a gente deu uma passeada só para contextualizar o tema. Tá? Com base nisso, a gente vai começar a estudar o quê? Vamos estudar as classificações das asfixias. Tá certo? Classificações das asfixias. Vou trazer uma classificação bem básica para você, dividindo as asfixias em naturais e as asfixias em violentas. E aí sim, subdividindo as asfixias violentas. Em nenhum momento, preste muita atenção, eu afirmei ou falei de asfixias criminosas. Você estudou isso comigo em um momento, lá em tanatologia, na causa jurídica da morte. Eu posso ter uma causa jurídica natural, ou seja, em que eu não tenho a atuação de uma energia externa, a pessoa, entre aspas, falece de causas naturais, não é? Como a gente conhece, falece de causas naturais, tá? Ou do processo de envelhecimento ou de alguma patologia contraída de forma natural, não causada externamente. Agora, as asfixias violentas são causas jurídicas de morte violentas, mas a morte ser violenta não necessariamente imputa que ela seja criminosa. Lembrando lá da aula de tanatologia, de morte violenta eu posso ter acidente, suicídio e crime, que alguns chamam de homicídio, mas crime é muito mais amplo. Então eu posso ter uma asfixia violenta por acidente, posso ter uma asfixia violenta por suicídio e posso ter efetivamente uma asfixia violenta criminosa. Então tome cuidado, porque isso é uma pegadinha clássica de prova de concurso. Então as asfixias violentas se subdividirão numa classificação trazida pelo professor Higino, por exemplo, cada doutrinador vai dividir isso de forma diferente, em asfixias violentas por obstrução das vias respiratórias, por restrição dos movimentos do tórax, por modificação no meio ambiente e por parada respiratória central. Tá? Algumas dessas espécies serão mais relevantes para a gente do que outras. Por exemplo, as asfixias por obstrução das vias respiratórias, elas se subdividirão entre asfixias por sufocação direta e por constrição cervical, asfixias por sufocação direta e asfixias por constrição cervical. Estas últimas se subdividindo na clássica
classificação entre enforcamento, estrangulamento e esganadura. Aqui, nessa telinha que eu joguei para você, eu já coloquei, né, exemplos de asfixia que pegam aí 80% das questões de prova. Tá certo? 80% das questões de prova. Agora, por exemplo, asfixia violenta por parada respiratória central. Pode ocorrer? Pode. Você encontrará essas hipóteses em algumas modalidades de afogamento, né? Por restrição dos movimentos do tórax. Ocorre com frequência? Pode ocorrer, né, na asfixia por sufocação indireta. Mas nessa telinha que está aí, você encontra grande parte das controvérsias. Ainda mais no que se refere às asfixias por constrição cervical, tá certo? Então vamos avançar conhecendo, passeando nessa classificação. Agora, jogo para você as asfixias por restrição dos movimentos do tórax. As que são mais conhecidas entre essas que eu apresento para você, a que é mais conhecida é a asfixia por compressão torácica, conhecida como sufocação indireta. É uma asfixia bem comum, nós veremos aí na aula específica da asfixia por sufocação. Temos também a chamada asfixia por respiração paradoxal, ou por fraturas costais múltiplas, já vi cair em prova, mas não tanto. Por paralisia da musculatura respiratória, essa então cai em raríssimas hipóteses, né? Na hipótese, nos exemplos eu tenho a paralisia por espasmo, por flacidez, por fadiga, né? Aí você começa a tangenciar outros pontos da matéria, como por exemplo as drogadições. Existem determinadas drogas que causam paralisia da musculatura respiratória devido à flacidez daquele músculo, né? Então você também tem a questão da traumatologia por eletricidade, por energia elétrica. Então você vai ter aí, tocando esse ponto, a eletropressão e também as drogas contraturantes, né? Então você vê que são temas que vão acabar tocando em outros pontos da matéria. E por isso, normalmente, serão estudados naqueles pontos. Tá? Então aqui na asfixiologia a gente vai se deter mais aos pontos que caem em prova com maior frequência. Temos ainda, né, as asfixias por modificação do meio ambiente. Também tem uma incidência muito boa, muito grande em prova, caindo lá confinamento, soterramento, e o grande ator principal das asfixias, se não o mais importante, um dos mais importantes, que é a questão do afogamento. Então o afogamento aqui, ó, no afogamento, meu amigo, você encontra inúmeras questões de prova. São temas que você tem que dominar. Afogamento, você tem que dominar. Ó, vou jogar aqui, sufocação indireta. Você tem que dominar todas as modalidades de asfixia por obstrução respiratória, tá certo? Tem que ficar esperto em alguns pontos. Pode ser que caiam outros? Pode ser, mas eu estou apostando aqui com você, primeiro, no aspecto geral. Depois que você tiver o domínio desse aspecto geral, aí você pode avançar pelos aspectos mais pontuais. Já com nem tanta incidência nas provas, deixa eu tirar a pílula daqui, já com nem tanta incidência das provas, nós temos as asfixias por parada respiratória central, tendo exemplos como o traumatismo central, a própria eletropressão ou fulguração, intoxicações por drogas depressoras, ou seja, são exemplos que já não trazem muita controvérsia, muita discussão doutrinária, e por isso eles acabam caindo, tendo uma menor incidência nas provas de concurso público, tá certo? Então, com base nisso, você pega esse pacotão introdutório e já tem o necessário conteúdo para a gente poder avançar. Avançar falando sobre o quê? Sobre o conceito fisiopatológico das asfixias.